Tiago 1, versículo 19 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém pressupõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, a tua palavra foi lida mais uma vez, mas nós precisamos do teu Santo Espírito para que consigamos entender. Que o Senhor, ó Deus, derrame da tua graça sobre nós, nos dê discernimento e use o teu servo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amados, a palavra de Deus, ela é cheia de ilustrações, nos advertindo sobre o perigo de ser somente ouvinte da palavra de Deus e não praticante. Os irmãos se lembram da parábola que Jesus contou sobre os dois irmãos? Que o seu pai disse a um assim: vai trabalhar no campo. O primeiro disse: sim, eu vou, e não foi. Para o segundo, Jesus disse: vai trabalhar. Ele disse não, mas depois arrependido foi. O que é mais importante? Dizer palavras da boca para fora, ou de fato ser um praticante da palavra de Deus? Nessa parábola nós vemos que apenas dizer não é suficiente. O importante é agir, mesmo que seja arrependido, mesmo que seja contra a sua vontade. Outra parábola também muito conhecida é a parábola do semeador, onde Jesus conta que a semente é a palavra de Deus, e a terra onde a semente cai é uma ilustração de como nós ouvimos a palavra de Deus. Será que realmente só falar da palavra de Deus da boca para fora sem praticar realmente está correto? Será que isso é suficiente? O que é mais importante, falar ou praticar? O que as Escrituras dizem? O que a palavra de Deus nos diz? Muitos dizem que olham para a palavra de Deus e não conseguem encontrar uma diferença. É muito famoso um apresentador de talk show que disse ter lido a Bíblia 5 vezes. Ganha de vários crentes que nunca leram a Bíblia completamente. E esse apresentador disse que a palavra de Deus nunca mudou a sua vida. Ele leu 5 vezes e nunca mudou. Será que a palavra de Deus é poderosa mesmo? Nessa noite eu quero falar com os irmãos, quero tratar com os irmãos o seguinte tema: como ser transformado pela palavra de Deus? Como ser transformado pela palavra de Deus?
O texto que nós lemos aqui está na carta de Tiago. E a carta de Tiago, ela é extremamente prática. Não que os outros livros não sejam práticos na palavra de Deus, mas Tiago estava querendo corrigir uma heresia que tinha entrado na igreja, de que se Deus já ordenou todas as coisas e se Deus já salvou as pessoas, não é necessário que elas pratiquem boas obras. É bem provável que a esses crentes que Tiago escreveu essa carta, havia muita soberba. Os ricos se achavam melhor do que os pobres. E a soberba tinha invadido a igreja, de tal forma que ele traz muitas aplicações práticas do resultado da fé genuína no coração das pessoas. De maneira nenhuma, Tiago é contra a salvação pela fé. Ele só quer deixar mais nítido as obras que a fé genuína produz no coração do crente. Mas, meus irmãos, no trecho aqui, na passagem que nós lemos, ele vai nos ensinar como que a palavra de Deus transforma a vida de uma pessoa. E, em primeiro lugar, convido os irmãos que vejam no texto, que para sermos transformados pela palavra de Deus, é necessário que nós ouçamos. Ou seja, como ser transformado pela palavra de Deus? Ouça. Ouça. Parece fácil, parece simples, mas na prática não é. Ouça. Vejamos o que diz no verso 1. Ele começa dizendo: sabeis estas coisas. Sabeis essas coisas. Aqui, sabeis estas coisas, algumas versões traduzem assim, é como se ele estivesse chamando a atenção. Atentem para isso. Prestem atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Prestem atenção. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todos nós admiramos pessoas que falam bem, que são eloquentes, e nós também ansiamos falar bem. Nós elogiamos pessoas que têm uma retórica boa, é legal, é louvável. Às vezes nós gostamos de ouvir pessoas que falam bem. Mas a palavra de Deus, ela vai de encontro a isso. A palavra de Deus não elogia somente a pessoa que fala bem, pelo contrário, a palavra de Deus elogia as pessoas que sabem ouvir. Antes de falar, a palavra de Deus diz: ouça. Antes de saber falar bem, a palavra de Deus elogia a pessoa que tem esse dom de ouvir os outros. Porque amar ao próximo como a si mesmo, assim como a palavra de Deus nos ordena, está ligado em você saber ouvir. E muitos problemas poderiam ter sido evitados se nós colocássemos isso em prática. Os irmãos sabem que se nós ouvíssemos mais, nós poderíamos evitar muitos problemas. O problema do seu irmão, as dificuldades que o seu irmão passa, eles são importantes para que nós ouçamos. Tiago não está ensinando aqui que nós devemos fazer um voto de nunca mais falarmos. Ele está orientando para que nós falemos com sabedoria, para que nós sejamos sensatos. E antes de falar qualquer coisa, ouça. Ouça o que a palavra de Deus diz. Os irmãos lembram o que o livro de Provérbios nos orienta? Ele diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido como por sábio. Outra passagem diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É fato que muitas pessoas tiveram a sua reputação construída há anos destruída por palavras, por poucas palavras malditas. Todo homem esteja pronto para ouvir. Você é um bom ouvinte? Quando você vem à palavra de Deus, você está disposto a ouvir mesmo?
Palavras descuidadas muitas vezes acompanham um estado de espírito irado. É claro que há um lugar para a ira correta, e a palavra de Deus nos orienta a isso. Não que a ira necessariamente seja pecado, nós devemos nos irar por aquilo que é justo. O salmista até nos orienta dizendo assim: irai-vos, mas não pequeis. O problema de nós é que, nosso problema é que na ira humana, nós somos tentados a falar mais do que devíamos. A raiva que é despertada no nosso coração, quando a nossa vontade não é feita, nos impulsiona a falar o que não devíamos. Falamos demais, é verdade, às vezes nós falamos o que não devia. Certamente, muitos de nós temos algumas justificativas do porquê falamos demais. Não, eu trabalhei o dia todo, estava cansado, no trânsito de São Paulo, não dormi direito, não comi direito, estou estressado, não estou bem de saúde. E nós justificamos o nosso falar mal, ou o tratar mal as pessoas, ou dizer palavras que não deveríamos dizer com essas justificativas. Mas a palavra de Deus é clara. Olha o que diz no verso 19. Tardio para se irar. Nós não devemos ser sensíveis à ira ou à raiva. A palavra de Deus nos adverte assim, meus irmãos. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no nosso falar. Tem muitos irmãos que usam algumas expressões quando estão assustados, zangados, irados, que não convém ao cristão. Palavras que se referem a fezes e a urina, que não convém ao cristão. No muito falar, há muita transgressão. Então, para que você seja transformado pela palavra de Deus, esteja pronto a ouvir. A ira humana não produz a justiça de Deus, pelo contrário, pode ser um instrumento do diabo. É isso que a palavra de Deus diz. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ideia aqui do texto é que nós devemos resolver aquilo que está nos incomodando antes que o sol se ponha. Tem que ser algo rápido. Todos nós sabemos que um dia, embora tenha 24 horas, passa rápido. E alguns até sugerem, né, que o dia deveria ter mais horas. Mas não, Deus fez tudo perfeito. Nós que devemos nos organizar. Mas, se tem algo que te incomoda, algo que te está deixando irado, você tem que resolver isso. Ou conversar com a pessoa, ou entregar ao Senhor, perdoar, se limpar da indignação. Porque se você ficar iracundo, com raiva, e vai alimentando isso, você vai dormir e ficar pensando naquilo que aconteceu, naquilo que falaram para você, na maneira que a pessoa te tratou, e você fica ali e tal, você dá lugar ao diabo. E o diabo sabe de nossas fraquezas, das nossas limitações. E a sedução do diabo é tão dura que as palavras do diabo acabam se misturando com os nossos pensamentos, de tal forma que nós não sabemos o que estamos sentindo e o que o diabo está introduzindo na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus nos orienta, não se ponha o sol. Primeiro, né, tardio a se irar. Se você ficar irado com algo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que, na verdade, Tiago ele está nos ensinando aqui, é que na maioria das vezes em que nós ficamos irados e pecamos, não é por um motivo justo. Vou passar para os irmãos aqui, preste atenção, uma regrinha para você saber se você está irado pelo motivo certo. Se você ficou irado por algo porque a sua vontade não foi feita, então não é uma ira justa. Por quê?
Olha o que diz o verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um professor meu contou uma ilustração que aconteceu com ele. Ele ama suco de laranja. E um dia, a filha dele, novinha, encostou na jarra do suco de laranja e derramou todo o suco. Só tinha aquele suco para aquele momento. Ele levantou, furioso da mesa, e ia disciplinar a sua filha. A esposa dele, muito sabiamente, disse: opa, peraí. Qual é o motivo justo pelo qual você está irado? É porque a sua vontade não foi feita? É porque alguma lei de Deus foi quebrada? E ele respirou fundo, se acalmou e reconheceu que a ira dele era injusta. Muitas vezes nós ficamos irados, revoltados, desfazemos amizades, porque a nossa vontade não foi feita. Então, marido, esposa, essa é uma regra. Uma régua para medir se a sua ira realmente é justa. Filhos, lembrem-se que a nossa justiça, a nossa vontade, não produz a justiça de Deus. E é exatamente por isso, irmãos, que no verso 21, Tiago, ele vai concluir esses 3 primeiros versos dizendo: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Porque a nossa ira e a nossa escravidão da nossa vontade está cheia de impureza, acúmulo de maldade. E às vezes, não sempre, é necessário uma faxina nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, na maneira em que nós estamos tratando os nossos irmãos. Nós precisamos nos limpar dessa escravidão da nossa vontade. E isso é difícil, meus irmãos. É por isso que temos que estar prontos a ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E quando nós estamos prontos a ouvir, nós somos susceptíveis a acolher a palavra de Deus com mansidão. Com mansidão, porque é essa palavra que pode te salvar. A expressão salvar, na palavra de Deus, nem sempre se refere à salvação das nossas almas. Porque nós somos salvos do pecado, sim, mas diariamente nós somos salvos por Deus de diversas formas. E existem algumas de nossas vontades que nós precisamos ser salvos por Deus. Porque se Deus te entrega a sua própria vontade, se Deus entrega a você aquilo que te dá prazer, nós bem sabemos que não vai ser bom, vai ser ruim. Então, é a palavra de Deus que deve filtrar a sua vida, a sua vontade, para que você seja salvo dia após dia da sua má vontade, ou da rainha do seu ego que quer te dominar. Amados, o que Tiago está dizendo aqui é simplesmente repetir as palavras de Jesus. Certa vez, os líderes religiosos do tempo de Jesus brigaram com Cristo, dizendo que ele fazia os sinais e maravilhas pelo poder de Beelzebu. E Jesus adverte aqueles líderes religiosos e diz bem assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Todo homem esteja pronto a ouvir e tardio para falar. Essa passagem que Cristo diz, ele está dizendo assim, se vocês de fato estivessem dispostos a ouvir, vocês não estariam falando o que vocês estão falando aqui. É que geralmente quem gosta de falar muito não faz nada. É fato. É um provérbio popular, né? Cachorro que late não morde.
Pessoa que se gaba muito, eu faço isso, eu faço aquilo, geralmente não faz. E é isso que os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam fazendo. E Jesus os adverte. E qual que é a lição a nós, meus irmãos? A pergunta é, como que você vem à casa de Deus para ouvir? Será que de fato você vem para ouvir a palavra de Deus? Ou vem para reparar no pregador, na liturgia, no som? Ou você vem realmente com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e para limpar-se de toda a impureza e acúmulo de maldade? Às vezes uma faxina espiritual é necessária, irmãos. Nós precisamos limpar esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins, e preenchê-los com algo bom, que é a palavra de Deus. Aí está a importância de decorarmos a palavra de Deus, porções da palavra de Deus. Várias vezes eu consegui vencer o pecado, e irmãos também compartilham comigo que conseguiram vencer o pecado, por causa de versículos bíblicos que sabiam de cor. A palavra de Deus pulsava na mente deles e no coração, e impedia que eles pecassem. Como você vem à casa de Deus? Lembre-se o que a palavra de Deus nos adverte. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Você realmente está disposto a ouvir? De verdade? Ou você gosta de depois ficar reclamando porque algo não estava do seu gosto, a pessoa falou errado, isso, aquilo, e permite que o diabo roube a semente da palavra que foi semeada? Pais, mães, esposas e maridos, vocês estão dispostos a ouvir uns aos outros? Vocês realmente demoram para irar-se? Filhos jovens, vocês estão dispostos a ouvir os mais velhos? O jovem gosta muito de falar, gosta muito de tecnológico, gosta de falar e é tentado a deixar de ouvir os mais velhos. Para que nós sejamos realmente transformados pela palavra de Deus, é necessário que sejamos dispostos a ouvir. Lembram do jovem Samuel, que ouviu a palavra de Deus? É um ensinamento a nós também. Precisamos, assim como o jovem Samuel, que ouviu a voz do Senhor, nós precisamos estar sensíveis às palavras do Espírito Santo. Porque esse irmão tal me agrada mais, esse irmão X me agrada mais, prefiro ouvir esse pregador aqui. Meus irmãos, o que está sendo pregado é a palavra de Deus. Nós podemos discutir, sim, se a pregação foi bíblica ou não. Aí é outra história. Mas é a palavra de Deus. Precisamos estar dispostos a ouvir de verdade, para que nós sejamos purificados pela palavra de Deus. Prosseguindo aqui no nosso texto, nós vemos que o apóstolo Tiago, ele continua dizendo que apenas ouvir é importante e deve ser feito, mas não é o suficiente. Para ser transformado pela palavra de Deus, é necessário pôr em prática. E é por isso que ele começa no verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em Hebreus, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Observem, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. O autor, ele une essas duas palavras. As verdades que nós lemos e que ouvimos devem ser apegadas com firmeza.
Não é simplesmente ouvir por ouvir, ou ter teoria na cabeça após teoria, se você não está disposto a pôr em prática aquilo. Porque a palavra de Deus adverte, meus irmãos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão do Antigo Testamento recebeu justo castigo, como esperamos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como esperamos nós se negligenciarmos aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus? Deus pesa a mão. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você realmente coloca em prática tudo que você ouve? Para deixar mais fulgente o ensinamento, o apóstolo, ele propõe uma ilustração aqui. Olhem a ilustração que ele diz, verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Não pensemos que o espelho naquele tempo é como o nosso de hoje, feito com vidro e prata. O espelho era um metal polido, que ficava horizontal assim, e as pessoas precisavam literalmente se inclinar para que conseguissem ver o seu rosto ali um pouco torto, mas conseguiam ver o seu reflexo. E Tiago, ele usa essa ilustração para passar duas coisas para nós, das pessoas que não ouvem, que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Primeiro, as pessoas que não praticam, significa que esqueceram rapidamente o que foi pregado. As pessoas que não colocam em prática, isso é verdade, elas esquecem rapidamente. E eu fico até feliz que alguns irmãos aqui tomam nota do que é pregado, meditam durante a semana, mas é muito triste quando se pergunta a algumas pessoas o que foi pregado no último sermão, qual foi o texto base, e as pessoas esquecem completamente. Não estou dizendo aqui que você precisa lembrar de cada ponto exato, não. Mas é necessário que nós tenhamos consciência do que Deus disse para nós no primeiro dia da semana. Entendam, hoje é o primeiro dia da semana, é a palavra de Deus para vocês, para começar a semana. É o que Deus falou com vocês, é o que vocês devem meditar todos os dias. Deus, o que eu preciso consertar? Tem que olhar com essa perspectiva, para que realmente a sua vida seja transformada. Segundo ensinamento com essa ilustração, as pessoas que não praticam são semelhantes a uma pessoa em frente a um espelho, que muda apenas as aparências externas. Ou seja, quando você olha no espelho para se arrumar, você olha, preciso consertar um pouco o cabelo aqui, preciso arrumar a gravata, preciso me consertar. Essas correções são apenas exteriores. Mas a palavra de Deus, ela não muda somente as coisas exteriores. Ela começa no coração. A pessoa que se arruma olhando para o espelho, ela conserta as coisas exteriores. Mas a pessoa que realmente pratica o que a palavra de Deus diz, o seu interior é mudado. Ela não fala mais como ela falava antes. Ela não é orgulhosa como ela era antes. Ela é mudada completamente. Porque é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática não é algo superficial, é você realmente internalizar isso. Como diz no Antigo Testamento, encucar, decorar. Alguns teólogos não gostam muito de usar a expressão meditar, porque em muitas religiões a expressão meditar significa algo que você só medita ali e não põe em prática.
Mas a palavra de Deus, ela não fica só na meditação, ela discerne as intenções do coração e te motiva a mudar de vida, a pôr em prática aquilo que você aprendeu. Quando se trata da palavra de Deus, devemos nos curvar e ouvir atentamente e pôr tudo em prática. Assim como essa pessoa que se inclina e olha para o espelho, nós devemos nos inclinar, não só olhar e esquecer, mas realmente meditar, nos aprofundarmos na palavra de Deus, criar raízes. Por que tem alguns crentes que não permanecem na igreja? Porque não cria raízes, e quando vem as dificuldades, quando bate a dor do mundo, as aflições, a pessoa não tem raízes. É importante, meus irmãos. Em seguida, o apóstolo diz que é diferente com aquela pessoa que, olha no verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Aqui, a construção de Tiago, e algumas Bíblias traduzem assim, elas não separam na lei perfeita, lei da liberdade. Elas constroem assim, na lei perfeita que conduz à liberdade. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A pessoa que realmente deleita-se na palavra de Deus, que realmente coloca em prática a palavra de Deus, ela é mais saudável espiritualmente, ela está mais disposta para fazer as coisas, ela é um empregado feliz, ela está contente com cada função que Deus dá a ela, e ela é liberta do seu ego. Muitas pessoas estão escravizadas pela vontade, eu preciso fazer isso, se eu não fizer isso, eu morro. Mas é em Cristo Jesus que nós encontramos a liberdade. Lembram que Jesus disse? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer vencer a sua vontade, você quer ser uma pessoa melhor, você quer mudar de vida, olhe para Cristo. Ele é a liberdade. Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo para que consigamos pôr em prática aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus, ela tem esse poder de dar um sentido à nossa vida, de nos dar direção, de nos dar segurança. Dentro dos limites da lei de Deus, o homem é livre, pois vive no ambiente que Deus lhe designou. É como aquela ilustração que contam. Tinha um homem, ele queria pular uma cerca, e ele dizia assim para os seus amigos, não, eu vou pular essa cerca aqui porque, eu estou cansado de viver preso. Aí não posso passar dessa cerca aqui, porque se eu passo, eu estou preso. E quando ele pula a cerca, o amigo dele grita, não é uma cerca, é uma proteção, e ele cai no abismo. Assim é a palavra de Deus. Quando nós ficamos na palavra de Deus, nós estamos seguros. Mas se nós nos entregamos à liberdade que o mundo coloca a nós passamos a ser escravos de nós mesmos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você de fato, pensa com você de fato coloca em prática o que ouve aqui? Ou você só conta, fui no culto, tal, esse mês não faltou em nenhum culto. Mas o que você ouviu durante esse um mês, mudou alguma coisa na sua vida? Você decidiu ser outra pessoa, comparando com aquilo que foi dito? Para isso, é necessário pedir a ajuda do Santo Espírito de Deus. Nós precisamos clamar em oração para que Deus nos capacite, para que coloquemos em prática de verdade. É o que nós sempre dizemos, irmãos. As crianças e todos os irmãos sabem disso. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser pôr em prática de verdade. Só que, o que acontece com alguns irmãos? Por que eles não conseguem mudar? Porque eles são muito gerais nas suas coisas. Ou seja,
quando eles vão colocar uma meta, eles dizem assim, ó, eu vou na igreja todo domingo do mês, esse ano. Mas não, aí está muito geral. Você tem que ser mais específico, do tipo assim, eu vou acordar mais cedo durante a semana, para eu colocar as minhas coisas em dias, para que quando chegue o dia do Senhor, eu não precise me preocupar com outras coisas. Tem que tomar atitude, tem que tomar decisão. O que eu tenho feito que não permite que eu consiga pôr em prática a palavra de Deus? Qual é o jogo, o aplicativo, a rede social, ou qual é a situação em que eu me coloco que me conduz a não praticar a palavra de Deus? Tem que fazer uma lista. Se você só ter os problemas na cabeça e não listá-los, e não pedir ajuda muitas vezes, é um problema. Meditar na lei perfeita de Deus e pôr em prática dá trabalho. Mas nós não devemos ser apenas ouvintes. Faça uma lista. Poxa, o que eu estou com problema? O que eu estou com dificuldade? O que eu preciso melhorar? Precisamos ser específicos. Todo dia, nesse horário, nesse momento, eu vou ler a palavra de Deus e eu vou meditar e vou ver no que eu tenho que melhorar. Nesse horário aqui. É esse horário. Tem que ser específico. Se você não é específico, você nunca muda. E casados, você não pode ler a Bíblia sozinho. Tem que ler com a sua esposa, com a sua família. O que é mais importante para um avião? A asa direita ou a asa esquerda? Vocês são um só. Tem que chamar a família. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Tem que ser específico, meus irmãos, não pode ser geral. Quantos versículos vocês sabem de cor? Quantos versículos você sabe de cor? Nessa semana, qual é o versículo que você vai escolher que ajuda você a vencer naquela área que você mais tem dificuldade? Tem que colocar, tem que escrever, tem que ir para cima. Não pode, meus irmãos, somente ser ouvinte. Tem que pôr em prática, para que sejamos transformados pela palavra de Deus. Concluindo, irmãos, no verso 26 ao verso 27, Tiago, ele faz uma conclusão de tudo o que ele disse em relação a ser transformado pela palavra de Deus. E aí, de novo, ele retoma a questão da língua, da boca. Ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mais uma vez ele adverte com a questão de falar demais. Deixe de falar demais. Põe em prática. O que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Abandona essa história de tirar uma foto com a Bíblia, postar nas redes sociais e depois escrever piedade. Não. É sua vida com Deus. Mudança em primeiro lugar. Não que seja errado compartilharmos as bênçãos que aprendemos do Senhor, mas deixe de falar e faça. De verdade. E o apóstolo repreende as pessoas que dizem ter uma religião verdadeira, mas olha o que elas não fazem. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tem muitas pessoas que ajudam isso, ajudam aquilo, mas nunca visitou uma viúva. Faz ação social aqui, ali, e dá comida para os moradores de rua e tal. Não que isso seja errado, faz, é bom, mas nunca visitou uma viúva. Nunca foi atrás de um jovem órfão. E quando eu falo órfão, não estou falando que não tem pai, não tem mãe. Às vezes os pais não são crentes e precisam de um consolo, de um pai e uma mãe espiritual. Porque o ouvinte e o praticante da palavra de Deus, ele atenta com os irmãos na fé. A palavra de Deus nos adverte que nós devemos fazer o bem a todos, inclusive, em primeiro lugar, para os irmãos na fé. Nosso Deus e Pai, Ele nos ensina que a igreja é família. Devemos refletir os atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus é Pai dos órfãos e das viúvas. Nós também devemos nos atentar com os órfãos
e com as viúvas. O Senhor guarda o peregrino, ampara um órfão e a viúva. Nós também devemos refletir isso. Agora, se você só fala e nunca ajudou ninguém, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Por que as igrejas elas são isentas de impostos? Porque a igreja é a instituição que mais ajuda os carentes e os necessitados. E às vezes nós não somos marcados por isso. Às vezes nós não colocamos em prática isso. Você de fato tem colocado a sua vida em submissão à palavra de Deus? Pensa um pouco sobre isso. Você de fato tem se guardado da corrupção do mundo? Ou você se deixa levar pelas filosofias vãs? Apesar de Tiago pedir que nos envolvamos com a sociedade, ajudando os necessitados ao nosso redor, ao mesmo tempo, ele nos adverte para que não nos contaminemos com o mundo. Ser crente é ajudar os necessitados, isso é verdade, mas não significa ser contaminado pelo mundo. Irmãos, eu termino lembrando a todos da conclusão do Sermão do Monte de Jesus. Ele disse: pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, é como o homem que constrói a sua casa na areia. Amados, se de fato queremos ser transformados pela palavra de Deus, em qualquer área da sua vida, precisamos estar dispostos a ouvir e colocar em prática, de verdade. Não apenas da boca para fora, não apenas postando na internet, piedade, não. Mas de fato, de coração, olhando para o autor e consumador da nossa fé.